Vítima ou autor da vida? O objetivo desse vídeo é trabalhar o sentimento de dignidade pessoal, uma mentalidade saudável, uma boa autoestima para lidar com as próprias questões da vida. Olha, você vai se surpreender com esse conteúdo. Fica comigo até o final que tem muita coisa boa por aí. Oi, eu sou Rodrigo Ferretti e esse é o canal que vai descomplicar a sua vida através do autoconhecimento. Certa vez uma pessoa me perguntou se existe esse negócio de vítima mesmo, porque parece que muitas pessoas que quando sofrem têm uma justificativa para isso, para a posição em que elas se encontram. E aí a gente vai lembrar o seguinte, justificativa é para quem está agindo errado e tem que dar uma explicação para isso. Mas a justificativa em nada vai mudar o fato, aquilo que está acontecendo. A justificativa é um mecanismo psicológico de racionalização, onde a pessoa dá um motivo para ela estar de alguma forma agindo equivocadamente. Então exige muita atenção da nossa parte para a gente não cair nisso. Então vai uma advertência aí. Existe uma diferença entre o papel de vítima e entre quem errou. Quem errou estava tentando fazer, estava tentando acertar, aprende com a experiência. Cai quem estava de pé, erra quem está tentando, mas aprende com a experiência. Mas o papel de vítima é um papel de insistência numa posição. Então quem está tentando fazer e erra é mais ou menos como alguém que cai e depois levanta. Mas a vítima é aquela pessoa que está na posição caída e não se levanta. E ela busca explicar por que ela não se levanta. Então são coisas diferentes. Vítima de quem está tentando. Então se você procurar no dicionário, você vai encontrar que vítima é alguém que sofre a ação. Vítima é quem está no papel passivo. Vítima é quem não tem o que fazer. Vítima é quem não pode escolher. E vítima, muitas vezes, é aquela pessoa inocente. Nós vamos pensar o seguinte, inocência na idade adulta não cabe. Inocência está vinculado à infância, um papel infantil. Então não cabe essa de inocência a pessoa sendo adulta. Então vítima é quem se coloca numa posição assim, que dá dó, que dá pena. Mas despertar esse sentimento de dó e de pena não é nada bom, não é nada saudável. É aquele desenho da Hanna-Barbera, desenho antigo, do Lip Hard, da hiena e do leão. O leão ele era meio que escrachado. Mas a hiena, ela tinha uma fala que era a seguinte, ó dia, ó vida, ó azar. E onde ela ia, tinha uma nuvenzinha em cima dela, porque tudo dava errado. Então, é aquela posição da pessoa que enxerga o insucesso em tudo que ela vai fazer. Ela sabe que não vai dar certo, ela se vê assim, fragilizada por natureza, mas geralmente vinculada a muitas queixas e reclamações. E poucas atitudes para mudança. Ou seja, a hiena, hard, ela estava no papel de vítima. Então, vítima é uma posição masoquista, porque o masoquismo é uma posição doentia de quem busca o sofrimento, de quem gosta de sofrer. Vítima fica relembrando o sofrimento, os insucessos, aquilo que deu errado. Ela fica comentando isso. Então, existe um masoquismo nessa postura. É mais ou menos como alguém que vai editar um vídeo. Então, a história, como a pessoa conta, vai influenciar no peso da experiência. Então, imagina uma pessoa que faz uma filmagem da vida. E na vida de todas as pessoas, tem situações boas, agradáveis, e situações de sofrimento, de incômodos. Faz parte, e muitas vezes essas situações se intercalam. Mas a vítima é aquele editor que seleciona tudo aquilo que deu certo, apaga, deleta e vai contar o filme somente com os recortes do que deu errado. Então, vítima é uma pessoa ingrata das coisas boas também. Ela só consegue enxergar e ver o que deu errado. E ela dá um destaque muito grande nisso daí. E outra coisa. Da mesma forma como no autismo, nós encontramos assim o espectro autista, ou seja, existem diversos graus de autismo, no vitimismo também existem diversos graus. E você pode se surpreender porque quase todo mundo apresenta algum grau de vitimismo. Então é para a gente estar atento quanto a isso. Então pensa numa questão de trabalho. Quantas vezes as pessoas
chegam atrasadas no trabalho e vão explicar com justificativas. Ah, mas foi o motorista do ônibus. Se fosse um outro, eu teria chegado. Mas aquele motorista ele é muito lento. Ou o trânsito estava muito ruim, a culpa foi do trânsito. Não! A questão é, por que a pessoa não sai um pouco mais cedo, pega um ônibus mais cedo, sai alguns minutos mais cedo, já contando com a possibilidade do trânsito? Então essa explicação de vítima é quem não tem o que fazer. Não, eu não podia fazer nada, né? Então foi o trânsito, eu não podia fazer nada, foi o motorista. Não, você podia fazer, saia mais cedo, não dependa dos outros, é escolha. Pensa nisso. Então isso daí é um grau mais leve, mas é vitimismo também. E no nível mais hard, digamos assim, mais grave, a gente vai encontrar sempre uma pessoa que é vítima ao lado, convivendo, tendo contato com alguém que vai fazer um outro papel, que é o papel do agressor. Só que geralmente não são só duas pessoas, não, são três. Aí a gente vai encontrar assim um triângulo doentio. A vítima, o que sofre a ação. Um agressor e geralmente tem no meio um defensor. Alguém que puxa para si a responsabilidade de ficar defendendo a vítima, porque a vítima é incapaz, a vítima é inocente, a vítima não dá conta. Então existe um agressor, papel doente, vítima, papel doente, e um defensor também se mete numa enrascada, numa confusão. Então esse daí vai ser um nível mais grave, digamos assim, do vitimismo, envolvendo várias pessoas nesse sistema. Isso daí pode aparecer na família, pode aparecer no trabalho e por aí vai. Onde hajam relações com uma vítima, ela vai encontrar um algoz, vai aparecer um defensor para ficar defendendo. Mas são posições doentias dos três. O ideal é autonomia. Então vamos pensar o seguinte, existe a posição da saúde, e a posição da saúde é autonomia, potência. Acima, a gente vai encontrar a faixa da onipotência, é doente. Abaixo, da impotência, doente também. Então o ideal é autonomia, capacidade de realização. Então vamos pensar o seguinte, o sofrimento ele tem um papel importante na vida, que é o de estimular o desenvolvimento da pessoa, estimular a mudança de postura. O sofrimento é um aviso da vida de que a forma como se está lidando com aquilo não está bom. Então, esse é o aspecto saudável. Mas a vítima é aquele que ainda está sofrendo pouco, porque não mudou o suficiente. Tem uma história que diz o seguinte, o homem chegou no posto de gasolina, de combustível, para abastecer o seu veículo. E quando ele desceu do carro, ele percebeu que havia um cachorro que estava deitado num canto, chorando, uivando, porque ele estava sofrendo. E aí então, o frentista estava lá colocando combustível no carro e ele pergunta, mas o que aconteceu? Por que esse cachorro está chorando? Ele disse, não é nada não. Como não é nada não? Ele está chorando, eu estou vendo ali o sofrimento. O que aconteceu? É porque ele deitou em cima de um prego. Que ele deitou em cima de um prego e por que ele não levanta? É porque assim, está doendo o suficiente para ele chorar, para ele uivar, mas não está doendo o suficiente para ele se levantar e sair dali. Então a vítima muitas vezes está nesse papel, está doendo, está incomodando, mas não o suficiente ainda para poder mudar isso daí. Então é uma posição doentia, é um sofrimento que ainda não mobilizou a pessoa para mudança. Então isso daí requer uma ajuda, um tratamento para sair disso daí. E ser autor? Ser autor é o oposto. O autor é aquele que escreve, o autor é aquele que decide, o autor é aquele que realiza, é o que escolhe, é o que opta. Então é uma posição diferente, oposta da vítima. O autor é um papel ativo, alguém que é responsável pela própria vida. Vamos pensar assim num exemplo muito conhecido da humanidade. Sócrates, mais ou menos 4 a 5 séculos antes de Cristo, ele pregava contra os 72 tiranos de Atenas. E ele então foi preso arbitrariamente e levado a um julgamento injusto, porque era falado que ele estava corrompendo a juventude, porque ele estava pregando contra os 72 tiranos, que eram governantes que legislavam em interesse próprio.
Acontece que, como o julgamento foi injusto, ele foi condenado à morte, morte por cicuta, e foi levado à prisão. E ele, então, foi visitado pela sua esposa, Xantipa. E a esposa de Sócrates, Xantipa, ela disse: mas Sócrates, a sua prisão foi injusta. E ele então disse para ela: mas é claro, você queria que tivesse sido justa a prisão? Ou seja, ele não se colocou como vítima. Porque geralmente vítima que fica justificando, coitado de mim e tal. E Sócrates pregava a verdade. Ele vivia de acordo com a verdade. Então, até na hora da prisão, ele assumiu essa postura de dignidade. Então, seria injusto a prisão dele? Claro, ele estava pregando a verdade, foi injusta. Seria justo se ele estivesse fazendo alguma coisa de errada. Então, atitude de quem é saudável. Outro exemplo, Helen Keller, que no final dos anos 1800, ela foi uma criança, um bebê, que com 1 ano e 6 meses teve uma doença que acredita-se hoje foi uma meningite. E ela ficou com uma deficiência visual e auditiva. Até que os pais dela souberam que se a criança fosse estimulada, ela poderia se desenvolver. E eles então contrataram uma professora chamada Anne Sullivan, que era deficiente visual, para poder ensinar a Helen Keller a linguagem dos sinais. E Helen Keller, que era deficiente visual e auditiva, aprendeu a linguagem dos sinais. Mas ela não aprendeu só a linguagem dos sinais, não. Ela aprendeu a falar através das vibrações vocais. Mas não foi só isso, não. Ela foi a primeira deficiente cego-surda que tirou um diploma de bacharelado. E mais, ela escreveu livros. E mais, ela se tornou ativista social e viajou em vários países do mundo fazendo palestras dentro dessa questão de defesa dos interesses das comunidades. Então, olha só que capacidade. Ela não foi vítima. Tem uma outra pessoa muito conhecida, um físico, Stephen Hawking. Stephen Hawking teve uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica, que tira a capacidade dos movimentos da pessoa, que tira a capacidade da fala, e a pessoa tem uma morte por incapacidade de respirar. E Stephen Hawking foi o paciente com essa doença, esclerose lateral amiotrófica, que mais viveu. Pois então, ele, estando na cama, tetraplégico, sem a capacidade de falar, ainda conseguiu escrever vários artigos, vários livros e influenciou em muito a física moderna. E mais, Nick Vujicic, ele ficou muito conhecido no Instagram, no YouTube, em programas de TV, porque ele nasceu com uma má formação congênita, não tinha braços, não tinha pernas, mas ele trabalha como palestrante motivacional. Ele se casou, ele tem filhos e ele sai pelo mundo fazendo palestras para pessoas normais sobre autoestima, alto valor. Ele que não tem nem braços nem pernas. Então, não é uma questão do corpo, é uma questão de mentalidade. E mais, a maioria das pessoas que mudaram sua posição social vieram do zero. Ou seja, 80% das pessoas que melhoraram sua condição social melhoraram saindo do zero, pelo esforço, pelo movimento que fizeram. Então, ao contrário do que muita gente acha, que é exceção as pessoas que conseguem crescer na vida por conta própria, não, isso daí é regra de vida, na verdade. Então, qual a solução para isso? Então, na psicologia se fala muito de resiliência. A resiliência é a capacidade da pessoa passar por um trauma e se recuperar, se recompor. Quem não consegue se recuperar tem uma personalidade frágil, que não é saudável, não é bom. Mas atualmente se fala não mais de resiliência somente, mas de ser antifrágil, ou seja, de crescer com as experiências, com as dificuldades da vida. Então, não é bom ser frágil, resiliente é bom, mas melhor ainda é ser antifrágil.
É você crescer com as experiências, não só se recompor, mas aprender, se tornar mais forte do que o que você era antes dessas experiências. Eu vou falar para você agora o que fazer. E se eu tenho um parente difícil, um parente que está numa posição de vítima, o que eu posso fazer em relação a isso? Tem alguma coisa para fazer? Tem. Presta atenção que eu vou te falar. É o seguinte, você não vai dar ibope. Você vai simplesmente reforçar quando a pessoa trouxer informações, falas ou comportamentos saudáveis. Se ela vem com uma postura de queixa, sai fora. Se ela vier falar com as reclamações, saia fora. Existe um estudo que foi feito com mães de bebês que choravam muito e mães de bebês tranquilos. E eles puseram essas mães para serem filmadas, para poder observar o comportamento delas. E as conclusões que eles chegaram nesse estudo pôde ser comprovado em outros estudos semelhantes. O que eles observaram? As mães de bebês que choram muito, o que elas fazem? Na hora que o bebê está tranquilo, elas ignoram o bebê. Na hora que os bebês choram, elas vão lá e dão muita atenção para esses bebês. Agora, as mães de bebês tranquilos, o oposto. Quando o bebê está tranquilo, ela vai lá, conversa com ele, dá atenção. E esse bebê se mantém muito mais tranquilo do que a média dos outros bebês. Por quê? Estímulo da mãe, reforçamento da mãe em relação àquele comportamento. Então, o bebê não precisava de chorar para ter atenção da mãe, ele já tinha. Mas, na medida que a mãe não dava essa atenção, ele aprendeu que a mãe somente dá atenção se ele chorar, se queixar. Então, existe uma postura muito semelhante a quem assume esse papel de vítima. Geralmente, existem pessoas que ficam lá reforçando também essa postura e essa atitude, o que vai dificultar da pessoa mudar. Agora, e quando é em relação à própria pessoa? O que fazer? Logicamente que o primeiro ponto é assumir que está nesse papel. É a tomada de consciência de que está nessa postura, nessa atitude de vítima. Outra coisa a fazer é, ao invés de se perguntar por que isso tudo acontece comigo, você vai se perguntar por que não comigo? Por que não? Ou seja, por que eu não poderia passar por esse tipo de experiências? Não importa o que a vida faz comigo, importa o que eu faço do que a vida faz comigo. O que mais vai importar é como que eu estou lidando com as questões, com as situações. O que mais que você pode fazer? Se você identificar que está difícil sair dessa posição, busque ajuda, faça terapia, aprenda a não ficar se queixando de tudo o tempo todo e, pelo contrário, exercite a visão da gratidão. Gratidão é o polo oposto da queixa. Todo mundo tem motivos de ter gratidão na vida. Todas as noites, reflita sobre como foi seu dia e registre, anote, para que você comece a se condicionar a observar e perceber também as coisas boas que aconteçam com você. Para que você possa editar o vídeo da sua vida de uma forma mais saudável, com uma postura nova, melhor. Esse vídeo foi importante para você? Se você gostou, deixa o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa receber todos os nossos conteúdos. E eu te vejo no próximo vídeo.